Olá, turminha! Vamos começar hoje o estudo da nomenclatura dos compostos orgânicos. Lembrando que quem determina como a gente vai dar a nomenclatura é a IUPAC, tá? É ela quem coordena toda essa parte da nomenclatura dos compostos. Também vamos lembrar que dois compostos diferentes não podem ter o mesmo nome, então cada um tem o seu nomezinho. E a gente vai aprender a dar esse nome para os nossos compostos orgânicos e você vai ver que é bem simples, bem legal e bem gostoso. Vamos lá! Primeiro vamos ver como as cadeias carbônicas são classificadas. Pode ser classificado quanto ao tipo de átomo. Ela vai ser homogênea se tiver somente carbono e hidrogênio, então eu digo que é um hidrocarboneto. Mas se ela tiver participação especial de outros elementos, como cloro, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, então eu vou ter uma cadeia heterogênea, porque além do carbono e hidrogênio, eu tenho outras participações. Também pode ser classificada quanto às ligações entre átomos de carbono e muita tensão, porque é somente entre os átomos de carbono. Se entre os carbonos a ligação for simples, eu tenho um alcano. Se entre os carbonos a ligação for dupla, eu tenho um alceno. Se for uma tripla, eu tenho um alcino. Se forem duas duplas, eu tenho um alcadieno. Se você tiver trigêmeos, dê a eles os nomes alcano, alceno e alcino. Olha que legal. Posso classificar também a minha cadeia carbônica quanto ao tipo. Ela pode ser aberta, ela pode ser mista, quando eu tenho uma aberta e uma fechada junto. Eu posso ter ramificada quando eu tenho a minha cadeia principal e tenho os meus radicais. Ela pode ser fechada e fechada se não tiver anel benzênico, então ela vai ser acíclica. Então esta é uma cíclica, esta é uma cíclica e esta é uma aromática porque tem o anel benzênico. E depois a gente vai falar mais sobre ele, vou fazer um vídeo só sobre esse cara explicando essa bolinha aqui para você. Também pode ser classificada como saturada ou insaturada. Saturada, quando eu tenho apenas ligação sigma. Então, essa aqui, ó, que bonitinha. Insaturada, além da sigma, eu também tenho a ligação pi. Essa aqui, ó, eu tenho ligações sigmas, a simples, e tenho pi, que é a dupla. Então, é outra forma de eu classificar as minhas cadeias. Vamos então para a nomenclatura dos hidrocarbonetos. E a nomenclatura ela é composta por um prefixo, mais um intermediário, mais um sufixo. O prefixo é a quantidade de carbonos que você tem na cadeia principal. O intermediário é o tipo de ligações que você tem entre os átomos de carbono. E o sufixo é o grupo funcional a qual essa cadeia pertence. Então, por exemplo, se tem 4 carbonos, o prefixo é but. Se tem 8 carbonos, o prefixo é oc. Se só tem ligações simples, o intermediário é o an. Se for dupla, se tiver uma dupla, é en. 2 duplas de en, 3 duplas trien, uma tripla in, 2 triplas de in, 3 triplas trien e assim sucessivamente. Os hidrocarbonetos, aqueles compostos somente por carbono e hidrogênio, eles têm a terminação o. Se for uma cadeia fechada cíclica, sempre vai aparecer antes o prefixo ciclo. Então, por exemplo, se eu tenho 4 carbonos, vou botar 5 carbonos, pente, tem uma ligação dupla em, é um hidrocarboneto, o penteno, ok? Eu só vou montando, eu vou juntando esses pedacinhos e vou montando a minha palavrinha. Tudo bem até aqui? Grupo funcional e insaturação. Então, quando houver mais de uma possibilidade de localização do meu grupo funcional ou da minha insaturação, que é a minha dupla ligação, eu preciso numerar os carbonos. Sempre numerando de forma que esse grupo funcional, essa insaturação, receba sempre os menores números possíveis. Se eu tenho o grupo funcional e tenho uma insaturação, quem vem primeiro? A maior importância é o grupo funcional. Então, primeiro o menor número para o grupo funcional e depois o menor número para a insaturação. Então, eu vou sempre começar a numerar a partir do grupo funcional, dando a eles os menores números possíveis. Se eu tenho mais de um grupo funcional igual, e eles têm que ser iguais, eu vou colocar na frente de tri ou tetra, dependendo de quantos eu tenho. Como que eu escolho a cadeia principal? A cadeia principal, ela possui o grupo funcional. Ela tem o maior número de insaturações,
e ela é a sequência mais longa de átomos de carbono entre si. Aqui é que o exercício fica legal, porque essa sequência longa de átomos de carbono, não necessariamente eles estão em linha reta. A cadeia principal ela pode estar toda assim quebradinha. E aí a gente tem que ir catando aonde está a maior sequência de átomos de carbono. E isso é bem divertido. Se eu tenho uma cadeia mista, onde uma parte é cíclica ou acíclica ou aromática, eu vou ter como cadeia principal a parte cíclica, ok? E quando eu tenho as ramificações? Então, se ela for saturada, ela vai ter um prefixo il ou ila, isso a gente vai ver com calma. E a sua localização, ela vai ser informada pela numeração da cadeia principal. Então, eu sempre vou ter que dizer aonde está esta ramificação, dando sempre o menor número. E aí, se eu tenho grupo funcional, insaturação e ramificação, quem que eu numero primeiro? Começo numerando pelo grupo funcional, dando a ele o menor número, depois a insaturação, dando a ela também o menor número possível, chegando na minha ramificação, sempre buscando os menores números possíveis. Como que a gente faz isso, professora? Gente, bora fazer exercício que logo vocês aprendem, é rapidinho e é bem fácil de fazer. Então, vamos lá? Exercício para você. Bom, pessoal, a forma mais fácil de nós entendermos toda essa teoria é praticando. Então, vamos lá. Nosso primeiro exemplo, quantos carbonos nós temos? Um único carboninho. Então, vamos lá para a tabela para encontrar o nosso prefixo. Um único carbono é met. Então, o nosso prefixo aqui é met. O intermediário é o tipo de ligações que eu tenho. Só tenho ligações sigma, só ligações simples. Então, a minha terminação é AN. Como é um hidrocarboneto, termina com O. Então, este cara aqui é o gás metano. No segundo exemplo, então, a gente começa primeiro contando quantos carbonos nós temos. Então, esse cara aqui e esse cara aqui são exatamente iguais. São duas formas de eu escrever a mesma coisa. O que é importante você perceber que quando a gente escreve desta forma, as ligações são entre os carbonos. Os hidrogênios, eles estão apenas preenchendo a camada de valência do carbono, mas embora ele apareça aqui, esse hidrogênio, a ligação é carbono-carbono, ok? Então, quantos carbonos nós temos? 2 carbonos. Então, pega a tabela de nomenclatura, é aquela que eu passei antes, passa na tabelinha para você ter sempre à mão para fazer seus exercícios. 2 carbonos, et. Achei meu prefixo. O intermediário, ligações, só tenho ligações simples. Então, vai ser AN. Como é um hidrocarboneto, termina com O, etano. Mais um exemplo. Esse carinha aqui. Primeira coisa, eu vou contar quantos carbonos eu tenho. Tenho 3 carbonos. 3 carbonos. Tabela da nomenclatura. 3 é prop. Meu intermediário é o tipo de ligações que eu tenho. Só tenho ligações simples. Só tenho ligações simples, terminação AN. Como é um hidrocarboneto, eu coloco o O no final. Eu tenho aqui o nosso propano. Mais um. Olha só, eu tenho aqui uma cadeia fechada. Então, quando eu tenho esse tipo de cadeia, eu tenho de início como prefixo a palavra ciclo, ok? Quantos carbonos eu tenho? Aqui tanto faz por onde a gente está começando, tá? Começa aqui, 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 vai dar no mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, vai lá, tudo de novo. 5 carbonos, pente. Ciclo, pente. Só tenho ligações simples, terminação ano, porque é hidrocarboneto, ciclo, pentano. Pessoal, terminamos aqui nossa primeira fase de exemplos de nomenclatura e no próximo vídeo a gente começa a colocar alguns incrementos a mais para você praticar a nomenclatura dos compostos orgânicos. Até o próximo vídeo, tchauzinho!